E aí, pessoal, tudo certo? Beleza com vocês? Joinha? Bom, a gente vai começar agora a falar de uma disciplina bacana, que é a interface homem-máquina. Né? E a ideia dessa aula de introdução é vocês entenderem o que vocês vão ver na disciplina, entender como é que é a dinâmica de se pensar em interface, né? Se pensar em experiência de usuário. Essa que é a nossa proposta aqui, ok? Bom, o que a gente vai ver nessa unidade, na unidade 1, especificamente? Vamos entender usuário, interface e máquina, né, de modo bem específico. Entender os problemas típicos de interface que a gente tem historicamente, a gente tem passado por eles, né? Os desafios para desenvolvimento de interface, quais são os maiores desafios e os momentos que a gente tem que prestar mais atenção durante o desenvolvimento de interfaces para sistemas, né? E como é que aconteceu a evolução dessas interfaces, ok? Bom, onde que a gente está em relação às interfaces hoje em dia? Muitos de vocês talvez não tenham trabalhado efetivamente com interfaces menos agradáveis, né? Pegaram só uma fase mais tranquila de interface, né? Hoje em dia a gente está num ponto muito interessante. A gente tem os bots, por exemplo, né? A gente tem sistemas inteligentes, né? A gente tem inteligência artificial aplicada à interface de uma maneira muito intensa. Você tem, por exemplo, sistemas como de reconhecimento de movimentos, né? Kinect, o Wii, os próprios acelerômetros de celulares, né? Enfim, você tem uma resposta de sensoriamento muito melhor das interfaces hoje em dia, né? Mesmo da interface gráfica. Então você pega o Kinect, por exemplo, você consegue interagir com a interface gráfica do seu sistema usando o seu corpo, né? Usando detalhes da dinâmica do seu próprio corpo. Se você usa, por exemplo, sistemas de atendimento que usam bots para responderem, né? Você tem um chat, onde você vai conversando com o chat. Aquele chat, na verdade, é um computador, e ele te auxilia na resposta que você quer para aquele problema. Então é bem bacana nesse sentido, que você passa a ter uma interface muito mais natural para se trabalhar, ok? Realidades aumentadas, né, e realidade virtual, né, tá muito na crista da onda atualmente. Falar, por exemplo, de Microsoft HoloLens, que é aquele óculos da Microsoft muito bacana. O próprio Google Glass, né, agora recentemente o Google Glass lançou a versão Enterprise do Google Glass, onde você projeta a interface no seu ambiente. Então a gente chama de realidade mista. É muito bacana. Então isso é a nova interface que a gente vai trabalhar logo, certo? Como é que chegou até aqui, né? No começo, você tinha um problema com interface. Quer dizer, os problemas com interface eram resolvidos da seguinte forma. Você tinha uma equipe altamente treinada para ensinar as pessoas a usarem aquela interface complicada. Então, o software às vezes era complicado de usar, a interface não era agradável, mas o treinamento era intenso, né? Isso se estendeu desde os anos 60, 50, 60, no começo da computação, até os anos 80, que a gente chama de crise do software. Nos anos 80, os softwares ficaram muito esquisitos, assim, foi muito estranho assim, naquele momento, né? Você tinha um poder computacional bastante limitado e a interface não tinha muita maleabilidade, então você tinha softwares muito estranhos, muito complexos e que não eram muito intuitivos. Deu um espaço aí de alguns anos, até no meados dos anos 90, aí sim que começou a ficar um pouco mais tranquilo, né? Então você imagina, em algum momento a gente tinha um software que tinha uma interface complicadíssima, né? Você não fazia ideia de onde que você ia, porque que cada parte do software fazia era esquisito, né? Como que se resolvia isso? Com um treinamento quase militar, assim. Então, para se usar um software, você tinha que treinar ele exaustivamente por um ano, para você entender o que o programador quis dizer com aquela interface, ok? Bom, desde aquela época até agora, a gente tem alguns problemas com a interface, que a gente ainda passa por eles. Um dos principais é o desconhecimento da atividade de criar a interface,
né? Eu sou programador de natureza, enfim, programo há muitos anos, e mesmo tendo interesse em analisar a interface, em estudar a interface homem-máquina, a gente sempre se depara com o momento da programação de pensar na solução do problema e não efetivamente pensar na interface, na experiência que o usuário vai ter. Então, falta da comunidade de programadores em geral, falta entender a atividade, entender exatamente o que é criar uma experiência de interface interessante para o seu tipo de usuário, né? Desconhecimento do cognitivo humano faz parte do mesmo gap que tem de não conhecer a atividade de criar interface. Você não tem também o entendimento de como é que a cognição humana funciona quando se interage um humano com um computador, ou com uma máquina de modo geral. Desinteresse total pela interface homem-máquina, né? As ferramentas que se usam para avaliar e para criar um teste de usabilidade adequado não são conhecidas e não são divulgadas de modo adequado. Okay? Na nossa disciplina, essas 3 pessoas são as nossas referências, são os livros que a gente usa na nossa bibliografia básica, né? Esse cara é o Jakob Nielsen. Ele estuda interface, usabilidade e a experiência de usuário há muitos anos, 20, 30 anos, fácil, né? Ele tem uma empresa que chama Nielsen Norman, uma empresa que pesquisa exaustivamente a evolução das interfaces gráficas de sistemas. Os livros dele são sempre referências, né, para qualquer área, né? A Jenny Priest, ela já tem um nível um pouco mais elaborado de interface, ela pensa muito mais na experiência do usuário, que é UX, que é User Experience, né, do que especificamente na interface. Então, às vezes, não fica tão vinculado a design, de modo geral, mas sim a experiência que tem. São livros bem bacanas. Simone Diniz é uma autora brasileira, especializada em interface homem-máquina, então a gente tem algum material dela também, ok? Só para ter essa referência. Conceituando pontualmente agora cada um dos itens. Interface é tudo aquilo que faz a relação entre o homem e a máquina. As telas de um sistema são um exemplo clássico disso. Então, sempre que você tem um ser humano e uma máquina interagindo, você tem uma interface nesse meio do caminho, certo? Isso acontece com uma câmera, isso acontece com uma TV, isso acontece com uma impressora, isso acontece com um carro, né? Você tem toda a mesma análise de interface. Interface homem-máquina trata do projeto, da implementação e da avaliação de sistemas interativos destinados ao uso humano. Então é bem específico, onde você cria uma interatividade entre um sistema, né, e um ser humano. Ele pode colaborar para poder resolver um problema. Delimitando o que é usuário, né, a gente conhece, em outras disciplinas, vocês conseguem relacionar usuários a outros conceitos, mas especificamente para IHM, o usuário é um agente externo ao software ou sistema que usufrui da tecnologia para realizar um trabalho. Então você tem você pode pensar até de interfaces no nível do código do programa, por exemplo, e pensar que o usuário é um outro programa. Pode ser, isso não está errado. Então você tem que melhorar a usabilidade nesses níveis. Ok? Bom, para começar a entender para quem que a gente vai entregar a interface, a gente tem que entender quem são os nossos usuários. Então você imagina, você tem uma gama de usuários muito diferentes que vão consumir o seu sistema, né, desde engenheiros a designers, a clientes de modo geral da empresa, né, ao pessoal de direito, enfim. Você tem muitos clientes diferentes. Como é que a gente começa a entender essa dinâmica de para qual cliente eu vou entregar o meu software, né? De modo geral, eles têm esses pontos importantes, né? Todo cliente, todo usuário está sempre com pressa. Então, não importa o que você faça no seu software, ele tem que ser rápido. Tá? Se a interface reagir lentamente a qualquer comando do usuário, ele vai reclamar disso.
Usuários odeiam erros, seja ele de qual for, de que jeito que for. Quando acontecer o erro, a sua interface tem que mostrar para ele o que aconteceu, não falar que foi um erro e dizer a solução daquele problema para não acontecer de novo. Então, assim, ela tem que ser delicada com o seu usuário. Porque se você simplesmente dá um splash na tela dizendo assim, ó, erro e ok, simplesmente, e não explicar para ele o que foi que aconteceu, por que aconteceu em termos humanamente inteligíveis, ele não vai gostar do seu sistema, isso é fato. Gostam de personalização e adaptação, então todo usuário, quando começa a usar o sistema, ele vai adaptar o sistema ao gosto dele. Então acontece com a gente, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando eu vou conhecer um software novo é tentar entender como é que eu modifico a interface dele para poder deixar do que eu quero. Né? Raramente eu mantenho ele do mesmo jeito que ele vem. E se ele não deixa eu fazer isso, eu reclamo disso. Trazem experiências próprias. Então, não interessa o setor que o seu usuário trabalha, quando ele vai usar o seu software, ele já trouxe uma certa bagagem, uma experiência de vida, ele vai trazer uma experiência de vida, uma experiência que ele teve com outras interfaces de outros níveis, e ele quer aproveitar essa experiência na interface nova que ele tá utilizando. Então é importante ter isso em mente. Né? Bom, em relação aos problemas de projetos de software, como é que a gente encara o momento de projetar o software em relação à interface? O foco no sistema e não no usuário. Isso acontece com programadores, de modo geral, né, engenheiros de modo geral. Quando você vai projetar um software, você se preocupa especificamente em o que o sistema vai fazer, e não em como o usuário vai usar aquela solução. Acontece frequentemente um desprezo pela interface. Né? A gente tem, mais uma vez, o péssimo hábito de usar a interface disponível na ferramenta que a gente está usando. Então, por exemplo, se você está usando uma ferramenta Microsoft para desenvolvimento, por exemplo, você usa os recursos de interface que estão lá disponíveis para você, os formulários que estão lá, os botões que estão lá. Raramente o projeto dá tempo e dinheiro para você projetar uma interface. Então você tem um desprezo total pela interface, isso é um dos grandes problemas. A introdução de novas tecnologias e técnicas sem análise de usabilidade. É mais ou menos assim. Eu achei bonito o pessoal que está usando o Material Design. Então eu vou usar Material Design no meu sistema. Eu achei bonito o pessoal que usa Bootstrap, né, Twitter Bootstrap lá para poder fazer a interface de um site. Achei bonito, vou usar, coloca aí que está valendo. E não é assim que funciona. Dependendo do seu usuário, um modelo de interface vai fazer mais sentido e o outro vai fazer menos sentido. Né? Base teórica sobre interface e interações dos desenvolvedores, fraca ou inexistente. Então, os desenvolvedores não sacam o que é desenvolver uma interface. Né? Eles precisam entender isso. Então, se você for um programador, ou se você trabalhar com um programador, gasta um tempo do seu projeto explicando ou estudando o que é pensar numa interface, o que é criar essa relação íntima entre o seu sistema e o seu usuário para que eles colaborem para resolver o mesmo problema. O processo de desenvolvimento quase sempre é inadequado. Então você tem, hoje em dia até que está um pouco mais fluido isso, né? Então metodologias ágeis, por exemplo, de desenvolvimento são mais comuns, né? Mas mesmo assim ainda não são unanimidade. Então você tem processos de desenvolvimento mais clássicos que não favorecem desenvolver interface, testar a interface, enfim, é um momento complicado. Ferramenta inadequada, como a gente já tinha falado antes, que é difícil de você testar a interface porque não tem ferramenta para isso. E interação de usuário e sistemas não são avaliadas. Isso é fato também. Pensa, ó, você tem engenharia versus interface homem-máquina. Isso aqui é um painel de uma impressora, né, que não faz nenhum sentido esses botões serem nesse formato. Né? Você tem left, right, top, down, tudo na horizontal, você não tem a percepção visual disso não faz sentido. Né? O right tinha que estar à direita, o left tudo bem, o único que está certo talvez seja o left, né? Mas
top-down, enfim, a menos que você leia, a menos que você... Imagina se ao invés de estar escrito em inglês, tivesse escrito em chinês. Você não ia saber nunca o que faria cada botão desse. Enquanto, num controle de Xbox, por exemplo, que gastaram bastante tempo pensando na interface, pensando na experiência do usuário com isso, faz muito mais sentido a diagramação dos botões, até a relação das cores, a posição, a ergonomia, o conforto. É bem bacana. Eu gosto muito do conforto do controle do Xbox. Gosto mais do que de PlayStation. vai virar um problema. Mas enfim, essa é a diferença de pensar de engenheiro pensar a interface e de especialistas em interface colaborarem na interface para a engenharia. Ok? O foco da engenharia se preocupa sempre com métodos de produção, em gerar produtos com boa qualidade, em bom estilo de programação e desempenho aceitável. Engenheiro é assim, está rodando, então tá bom. Né? O foco do design de interface ele já tem pontos diferentes. Procura métodos de projeto, produção e avaliação de interface. Ele se preocupa em gerar especificações cuja implementação seja fiel ao projeto técnico. Então ele se adapta ao projeto técnico da maneira mais fiel possível. Proporciona aos usuários uma experiência interessante e produtiva. Então, além de ser bonito, tem que ser produtivo. Não precisa ser só produtivo e nem só bonito. Ok? Fechado? Então tá, no próximo módulo a gente vai falar um pouco mais de interface homem-máquina. Vejo vocês lá, até mais.